Oi pessoal, estamos aqui para apresentar nosso trabalho sobre pilhas e baterias. Neste vídeo, iremos dar-lhe todas as informações sobre o nosso tema. Vamos lá! Dentro das pilhas são colocadas certas substâncias químicas que reagem espontaneamente, transferindo elétrons. As pilhas possuem tais eletrodos: o anodo, polo negativo, onde ocorre a oxidação, e o cátodo, polo positivo, onde ocorre a redução. Você sabia qual é a diferença entre pilhas e baterias? É que enquanto as pilhas possuem somente dois elétrons e as baterias são formadas por várias pilhas conectadas em séries ou paralelos. Ou seja, eles possuem vários elétrons, o que aumenta a sua voltagem. O que seria da nossa sociedade sem as pilhas e as baterias, que fazem funcionar os celulares, os carros, relógios e muitos outros aparelhos. Eletrólise é o processo inverso que ocorre nas pilhas e bateria. Utiliza-se energia elétrica para forçar a ocorrência de uma reação química não espontânea. Isso ocorre quando se passa uma corrente elétrica proveniente de algum gerador, como a eletrólise ígnea ou eletrólise em meio aquoso. A eletrólise é usada para a produção de metais. Seria um conjunto de pilhas agrupados. Dependendo da exigência por maior potencial ou corrente, a função primária de uma pilha é converter energia química em elétrica, por meio de uma reação espontânea de troca de elétrons entre duas espécies geralmente metálicas. Baterias. No nosso cotidiano, usamos os termos pilha e bateria indistintamente. Pilha é um dispositivo constituído unicamente de dois elétrons e um eletrolito, arranjado de maneira a produzir energia elétrica. Bateria é um conjunto de pilhas agrupadas em série ou paralelo, dependendo da exigência por maior potencial ou corrente. Toda pilha é um dispositivo em que ocorre uma reação espontânea de oxidorredução, que gera corrente elétrica que, por sua vez, é aproveitada para fazer algum equipamento funcionar. O eletrólito é também chamado de ponte de salina e é a solução condutora de íons. Para você entender como isso gera corrente elétrica, veja o caso de uma das primeiras pilhas criadas, em que havia um recipiente com uma solução de sulfato de cobre e, mergulhada nessa solução, estava uma placa de cobre. Em outro recipiente separado, havia uma solução de sulfato de zinco e uma placa de zinco mergulhada. As duas soluções foram ligadas por uma ponte de salina, que era um tubo de vidro com uma solução de sulfato de potássio com lã de vidro. Nas extremidades, por fim, as duas placas foram interligadas por um circuito externo com uma lâmpada cujo acendimento indicaria a passagem de corrente elétrica. O que acontece é que o zinco tem maior tendência de se oxidar, isto é, de perder elétrons. Por isso, o zinco metálico da lâmina funciona como um eletrodo negativo, o anodo, onde ocorre a oxidação. Os elétrons perdidos pelo zinco são transportados pelo circuito externo até o cobre, gerando a corrente elétrica que liga a lâmpada. Os íons cobre da solução recebem os elétrons, reduzem e se transformam em cobre metálico, que se deposita sobre a lâmina de cobre. Isso significa que esse é o eletrodo positivo, cátodo, onde ocorre a redução. É necessário destacar que as pilhas atuais possuem esse mesmo princípio de funcionamento. A única diferença é que as pilhas usadas hoje são secas, porque não utilizam como eletrólito uma solução líquida, como ocorre na pilha citada. As diferenças entre pilhas para baterias é que, relativamente, as baterias têm a carga mais forte que a pilha.
porque as pilhas servem mais para controles, relógios e etc. E a bateria serve para todos os automóveis, celulares, entre outros. Este trabalho contou com a participação de Ana Carolina, Andressa, Stephanie, Herbert, Giovana e Vanessa, da turma do 2º ano de Segurança do Trabalho do turno matutino.